Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, tá bom? E no vídeo de hoje, gente, eu separei 10 frasezinhas, tá? 10 coisinhas que eu ouvi durante as minhas crises de ansiedade e vou compartilhar com vocês pra vocês nunca falarem isso pra alguém que tá numa crise de ansiedade, tá bom? Então se você gosta de me acompanhar aqui, gosta desse tipo de vídeo e de dicas, já deixa o seu like aqui. Se inscreve no canal, tá bom? Pra você ficar por dentro de tudo. Já ativa também o sininho, que aí você recebe todas as notificações. E me segue lá no Instagram, que é @stpaloma_. É isso aí. Agora sim, bora pro vídeo. Bom, pessoal, eu quero deixar bem claro pra vocês aqui que eu não sou nenhuma expert no assunto, tá bom? Eu não estudei sobre isso. Eu vou passar pra vocês coisas baseadas na minha experiência. Pra quem me acompanha aqui, pra quem me conhece, sabe que eu estou passando por um momento bem complicado nesses últimos meses, né? E descobri que eu tenho ansiedade, depressão e tudo mais, né? Eu separei algumas coisas aqui que eu ouvi durante as minhas crises. São coisas que eu acho que não ajudam, tá? Dentro de uma crise. Então, pra você que tem um amigo, ou uma amiga, um parente, que tem problema com ansiedade, que tá passando por alguma crise, eu vou te falar isso aqui pra você não falar isso na hora de ajudar, tá? Você vai ver que você vai conseguir ajudar de uma outra forma, não falando isso aqui, tá bom? Então é isso aí, eu espero que vocês gostem, espero que vocês entendam, tá? E lembrando que isso é baseado nas minhas experiências, você pode concordar ou discordar do que eu vou falar aqui, tá bom? Em momentos de crise, algumas pessoas elas podem ter uma experiência um pouco mais leve. Isso quando tem apoio das pessoas, tá, gente? Quando tem apoio dos amigos, dos familiares. Se é casado, tem apoio do marido ou da esposa, tá? Mas antes de saber o que a pessoa tem que fazer, antes dos amigos saberem o que eles têm que fazer, eles precisam aprender, assim, o que falar nessa hora, né? E, assim, é muito relativo porque a gente, tipo, não sabe. Ninguém estudou pra... A não ser o psicólogo e o psiquiatra, né? Mas, enfim, nós que não temos esse tipo de formação, não estudamos pra esse tipo de coisa, não sabemos lidar com essas situações. E, às vezes, nós falamos, nós queremos ajudar... E às vezes o que nós falamos acabamos prejudicando mais, né? Acaba piorando a situação do que realmente ajudando, né? E tem um efeito contrário. Então, para isso não acontecer, eu vou colocar para vocês aqui coisas que eu ouvi que realmente, assim, na época não me ajudou e como você pode ajudar, tá bom? São baseadas na minha experiência. Lembrando que você pode concordar ou discordar também, não tem nenhum problema, tá? Se você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários para eu saber, beleza? Então vamos lá, gente, a primeira coisa que eu coloquei, eu tô com a minha colinha aqui, que é o meu caderninho da psicóloga, né? Que eu escrevo tudo aqui agora. Então vamos lá. O primeiro que eu coloquei aqui, gente, é fique calmo. Olha, pode parecer que é algo assim pra ajudar. Nossa, fica calmo, relaxa, fica calmo. Mas, não. Gente, não adianta vocês falarem isso pra uma pessoa que ela tá passando por uma crise de ansiedade, por uma crise depressiva, por uma pessoa que tá tendo um ataque de pânico, que ela tá chorando muito. Não adianta você falar assim, fique calmo, tá? Essa pessoa, ela precisa de um tempo pra ela entender tudo aquilo que tá acontecendo na cabeça dela. Ao invés de você falar isso pra pessoa, ao invés de você falar assim, ó, fique calmo, por que você não fala pra pessoa focar na respiração dela? Isso me ajudou demais, gente, focar na minha respiração. E observar o ambiente ao redor, sabe? Por exemplo, na minha primeira sessão de terapia, eu tava muito nervosa mesmo. Eu nem conseguia falar direito com a minha psicóloga, pra vocês terem ideia. Então, ela me ensinou uma técnica para poder respirar. Ela falou assim, Paloma, você vai inspirar pelo nariz e quando você soltar, você não vai soltar pela boca, porque a gente acha que tem que soltar pela boca, né? Você não vai soltar pela boca, você vai soltar pelo nariz também. Então, ó. E você vai fazendo isso, vai contando. 1, 2, e vai fazendo isso. Ela falou pra mim que quando a gente respira dessa forma, pelo nariz, o nosso corpo, o nosso cérebro entende que nós estamos em segurança. Então, vai acalmando um pouquinho, sabe? Aquela tremedeira que a gente tá sentindo, vai acalmando. Então, focar na respiração é muito importante, tá? Então, se você estiver do lado de alguém, ensina ela a focar na respiração. E uma coisa também que me ajudou bastante, gente, é observar ao meu redor, sabe? O lugar que eu tô. Então, por exemplo, contar os dedos pode parecer uma coisa boba, mas me ajudou muito. Então, contar os dedos, ou, por exemplo, contar almofadas de algum lugar, independente do lugar que você esteja, escolhe alguma coisa e vai contando. Porque a sua mente vai trabalhar em cima disso e vai fazer você esquecer do que você tá sentindo lá, do teu problema de ansiedade. E você vai se acalmando, entendeu?
Mas isso aí, gente, é com muito tempo, é um trabalho, sabe? Não é, a pessoa não vai fazer isso de uma hora pra outra e vai ficar, ó, relaxou, começou a contar 1, 2, 3 e relaxou. Não, é isso. Tem que ter paciência, tá, gente? Pra lidar com pessoas assim. E muito amor, tá bom? Tem que ter muito carinho, muito respeito. Principalmente isso, tá bom, gente? Então, já sabe, ao invés de você falar, fique calmo, age de uma outra forma. Incentiva essa pessoa a prestar atenção na sua respiração e a prestar atenção nas coisas ao redor. Contar, ver as coisas, tá bom? Prestar atenção ao redor. Essa daí é a primeira coisa que eu separei pra vocês, tá? Do que não falar e da minha dica de como resolver isso. Lembrando que vocês vão ver que a dica é praticamente a mesma para todos os problemas, tá? Em segundo lugar, eu coloquei assim, a frase, eu também sou ansioso. Gente, eu tenho vontade de dar risada quando eu escuto isso. Porque existe ansiedade e existe o transtorno de ansiedade, né? Então existe a ansiedade porque eu vou fazer uma prova, eu fico um pouco nervosa, ou eu quero comprar algo, eu fico um pouco nervosa. Ansiedade que todo mundo tem e é super normal. Mas o transtorno de ansiedade é aquilo que não está sob o controle daquela pessoa, tá? Então não é já uma coisa assim que é normal, que todo mundo tem, tá? É uma coisa mais especial, assim, digamos, né? Se eu tô usando o termo certo, não sei. Mas é muito diferente, sabe? Entre uma ansiedade comum e um transtorno de ansiedade. Quando você fala isso pra uma pessoa, olha, eu também sou ansioso, parece que você tá desmerecendo o sentimento daquela pessoa que tá passando por aquela crise, sabe? Parece que você tá fazendo pouco daquele sentimento. Eu sei que muitas vezes quando você fala isso, você tá tentando ajudar, mas não fale isso, porque a pessoa que tá ouvindo isso, ela pode se sentir mal, sabe? E a situação pode acabar até piorando. Então, ao invés de você falar isso, eu também sou ansioso, fala pra pessoa assim, olha, eu entendo que tudo que você tá passando é real. Porque é real, pra aquela pessoa é real, tá? Ela está com medo, ela pode te contar que tá com medo de alguma coisa. Na sua cabeça pode falar, meu, isso nunca vai acontecer, mas na cabeça dela é muito real. É tão real que pode ser tangível, sabe? Ela pode tocar. Então você fala pra ela, olha, eu entendo que isso é real, mas eu tô aqui, você pode contar comigo. Então a pessoa saber que você tá do lado dela pra ajudar ela, que ela pode contar com você, isso é a melhor coisa, tá, gente? É muito melhor você fazer isso e falar isso do que você falar, olha, eu também sou ansioso, porque isso não vai resolver em nada. Vamos lá, terceiro ponto, gente, eu coloquei, isso é bobagem, vai passar. Dizer isso é praticamente a mesma coisa do segundo ponto, tá? É reduzir o sofrimento daquela pessoa, tá? É como se você... Sabe aquela história lá, se a dor não é sua, não adianta falar que é frescura, se não é você que tá sentindo, não adianta falar que é frescura. É exatamente isso, gente. Então você dizer isso significa parece, sabe? Parece que você tá reduzindo o sofrimento da outra pessoa. Então o melhor diante dessa situação é você demonstrar que você sabe que essa crise que ela tá passando é uma crise real. Assim como lá no ponto 2, que é uma crise real, que você entende e que ela pode ser vencida, tá? Que não é o fim do mundo. Mesmo que pareça, mas não é o fim do mundo. Que ela pode ser vencida. Que tudo nessa vida passa, né? As coisas não vão... Ninguém vai sofrer assim pra sempre, né? Ninguém vai ter uma crise de ansiedade eterna. Então, é mostrar pra essa pessoa, olha, eu entendo, é real o que você tá passando, mas eu tô aqui pra te ajudar e fica tranquilo que a gente vai passar por isso junto, tá? Você vai vencer essa crise. Isso é mais importante, você passar apoio, mostrar que você tá do lado. Quarto ponto você consegue em frente sem medo. Gente, a pessoa que tá passando por uma crise de ansiedade, ela tá com medo, tá? Ela tá com medo e não adianta você falar assim, ficar sem medo, que, nossa, não é mágica. Ela não vai perder o medo assim, tá? Então, essa é uma frase que realmente não ajuda. E nem sempre um incentivo desse, pode parecer uma frase de incentivo, nem sempre um incentivo desse ajuda, tá? Lembrando que, como o ponto 2 e o ponto 3, é melhor você compreender a situação que essa pessoa tá passando e mostrar que você tá lá, do lado dela, né? E você vai estar do lado dela quando ela precisar, que você vai estar preparado pra poder ajudar ela, tá? Nessa crise que ela tá passando, ok? Quinto ponto, gente, eu coloquei, não pense nisso. Não tem como não pensar nisso, gente. Não tem. Quando eu estou numa crise de ansiedade, eu ouvi muitas vezes assim, tenta pensar em outra coisa, tenta focar em outra coisa. Gente, é muito difícil. É muito difícil mesmo, porque a sua cabeça começa a criar coisas assim, sabe? Que você, olha,
viaja. O medo tá aqui dentro e você consegue começar a sentir ele pelo corpo todo, sabe? É uma coisa, assim, bem complicada. Então, assim, não pense nisso. Parece uma frase simples, né? Mas quando você se esforça pra não pensar em algo, é aí que você vai pensar mais. É esse pensamento, ele vai te controlar mais ainda. Não sei se com vocês é assim. A ansiedade, ela age dessa forma, tá, gente? Então, isso aí não funciona. Esse lance, assim, de não pensar nisso pode ser que piore ainda mais a situação. Bom, gente, e o que fazer vocês já sabem, é a mesma coisa. Mostra que você tá aqui com a pessoa, que você tá do lado dela, que aquela situação é real que ela tá passando, que você entende e que ela vai conseguir vencer. Sexto ponto, gente, eu coloquei: nada de ruim vai acontecer. As pessoas com ansiedade, elas criam cenários, que nem eu falei pra vocês, da nossa mente, ó. Elas criam cenários assustadores e pessimistas na cabeça, tá? Isso é fato. Então, tipo, a gente sempre pensa o pior das coisas e não é porque, tipo, eu quero pensar o pior. É de propósito. Não é isso, tá? Simplesmente a gente cria o pior cenário. Tipo, se algo vai acontecer, a gente acha que é a pior coisa que vai acontecer, tá bom? Essa ação pode fazer o efeito oposto, tá? E gerando mais tensão ainda para essa situação, ok? Então, ao invés de você falar isso, olha, nada de ruim vai te acontecer, é melhor você mostrar para a pessoa que mesmo que algo ruim aconteça, que ela vai poder enfrentar isso, tá? Ela vai superar esse obstáculo e ela vai aprender a lidar com essa situação. Uma coisa que eu aprendi com a minha psicóloga é exatamente isso. A gente quer fugir dessas coisas ruins, a gente quer fugir das situações ruins, a gente não quer passar por esses problemas, mas nós temos que aprender a lidar com esses problemas. Então, uma pessoa que está passando por uma crise, você precisa orientar ela. Olha, se acontecer, você vai lidar dessa forma, você vai superar isso aqui e vai passar, tá? Porque o caminho mais fácil pra gente é que nada vai acontecer. Nada vai... Na nossa mente já tá criando um monte de coisa. E o caminho mais fácil é, olha, nada vai acontecer. Mas a gente precisa trabalhar que se acontecer, eu vou enfrentar aquilo, sabe? Eu vou passar por aquilo, eu vou superar aquela situação e vai ficar tudo ok, entendeu? A gente precisa superar os nossos medos. Então, você incentivar a pessoa, se isso acontecer, a gente vai passar por isso, a gente vai enfrentar isso. Mostrar pra essa pessoa que mesmo que algo ruim aconteça, não é o fim do mundo, sabe? E sempre usar umas palavras de incentivo, gente. E mostrar que você tá ali com essa pessoa, tá? E não diminuir o que essa pessoa tá sentindo. Até porque você não sabe o que ela tá passando. Você não sabe o que ela está sentindo porque é ela que está sentindo, não você. Então, o seu papel é ajudar essa pessoa, apoiar essa pessoa, falar pra ela que você entende que é real. E, gente, depois 7, 8, 9, 10, eu coloquei já as frases e o jeito que você vai responder, o jeito que você vai lidar nessa situação, você já sabe, ok? Então, vamos lá. Em sétimo lugar, eu coloquei: você tem tudo, não precisa ficar assim. Uma pessoa que está com uma crise de ansiedade, ela não acha que tem tudo. E por mais que ela tenha tudo, tem alguma coisa ali que não tá certo, entendeu? Ninguém escolhe, gente, passar por uma ansiedade, por uma crise de ansiedade. Ninguém quer passar por uma crise de ansiedade. Se ela tá passando por isso, é porque alguma coisinha ali tá errada, ela tem que trabalhar aquilo ali, ela tem que procurar ajuda, sabe? Ela precisa querer ajuda, né? Então, assim, você tem tudo que você precisa, não precisa você ficar assim. Isso não é uma coisa que ajuda, tá? Muito pelo contrário, parece que você está diminuindo o sofrimento dessa pessoa, tá? Parece que ela tá fazendo apenas, tipo, frescura, como eu já vi várias vezes. Ai, que menina mimada, ai, que frescura, que não sei o que não sei o que lá. Essas palavras não ajudam, gente, só piora, tá? E sem contar que, assim, a pessoa cria um sentimento de que você não se importa com ela, ok? Então, pensem bem antes de falar. Em oitavo lugar, eu coloquei assim, ó: fulano passou por isso sozinha e foi bem pior. Nós que estamos passando por uma crise de ansiedade, não estamos querendo competir com ninguém. Eu não quero que a minha crise seja pior do que a crise de outra pessoa. Eu não quero ou que a outra pessoa tenha uma crise pior do que a minha. Não, nós não estamos querendo competir. Além de você estar desmerecendo, sabe, o que eu tô passando, você não está me ajudando, ok? Isso não ajuda, isso não é incentivo, muito pelo contrário, tá, gente? Além de vocês falarem, além da pessoa ouvir isso, ela se sentir mal, vocês estão criando uma barreira ali entre a pessoa, porque realmente parece que você não tá se importando com ela, tá bom? Ninguém tá querendo ser comparado com ninguém. Cada pessoa
é uma pessoa, cada situação é uma situação, cada crise é uma crise e cada pessoa resolve de uma forma, tá bom? Não fale isso, tá? Fulano resolveu sozinho e pra ele foi bem pior, fulano fez isso e aquilo, tá? Não faça comparações, isso é horrível, não faça comparações. Nono lugar, gente, eu coloquei, vai, levanta, reage. Olha, às vezes que eu escutei isso, dava vontade de... Essa frase, vai, levanta, reage, você não precisa falar ela porque a nossa cabeça, ela já fala. Pelo menos a minha, quando eu estava numa crise de ansiedade, eu não tinha ânimo pra levantar, eu só chorava, só queria ficar deitada, não conseguia fazer minhas coisas, não conseguia comer, não conseguia tomar banho. Mas lá dentro da minha cabeça, eu escutava assim, vai, Paloma, levanta, vai, Paloma, reage. E mesmo ouvindo isso lá dentro da minha cabeça, eu não conseguia, eu não tinha forças pra fazer isso. Então você falando isso pra pessoa, vai, levanta, reage, isso não vai ajudar, tá? Ela sabe que ela precisa sair daquela situação. É claro que existem pessoas que querem sair e pessoas que não querem. E querer sair dessa situação já é o primeiro passo, tá, gente? É você não se acomodar com aquilo ali já é o primeiro passo, tá bom? Então, olha, vai, levanta e reage. Não fala isso não. Não fala isso não, porque a gente já sabe, a nossa cabecinha, ela já fala isso pra gente, tá? E isso não vai ajudar. Essa pessoa, ela não vai levantar só porque você tá falando pra ela levantar, ok? E em 10º lugar, eu não coloquei uma frase que nós falamos, mas sim algo que acontece com a pessoa que tá ajudando, tá? E eu sei que é super comum, mas eu vou falar pra você tentar evitar, pelo menos quando você estiver perto da pessoa, tá? Que é ficar nervoso ou nervosa e demonstrar que não está com paciência. Gente, olha só, eu sei que é muito difícil lidar com uma pessoa que está tendo uma crise, né? Ela tá passando por algo assim que você não passou, provavelmente você não passou, você não consegue entender, é uma coisa assim realmente diferente, né? Porque normalmente são situações criadas pela nossa cabeça, por coisas que já aconteceram, coisas que ainda nem aconteceram, mas que estão nos fazendo mal. E às vezes para algumas pessoas realmente é difícil entender isso, tá? Mas mesmo assim, gente, se você se propor em ajudar uma pessoa, estar do lado dessa pessoa, tenta respirar fundo e tenta não demonstrar que você está nervoso com aquela situação ou sem paciência. Porque, gente, quando eu tava com crise, quando eu tava mal, eu me sentia culpada pelas pessoas estarem me ajudando. Eu me sentia culpada por elas estarem deixando de fazer as coisas que elas estavam fazendo pra elas estarem me ajudando, sabe? E muitas vezes eu escutava, eu não deu tempo de eu fazer isso. Então eu me sentia muito mal de ouvir isso ou, né, de achar, porque a minha cabeça, como eu falei, a cabeça de um ansioso cria vários cenários. Então eu tava achando que eu tava dando muito trabalho pra aquela pessoa, eu não queria dar trabalho pra aquela pessoa, mas sozinha eu não tava conseguindo fazer. Então você que se propõe em ajudar, gente, mesmo sendo difícil, sabe? Respira fundo, você ali vai ajudar essa pessoa ali com a sua fala, com a sua presença. Sei que não é pra fazer nada impossível, tá? É tudo sempre dentro do nosso alcance. Mas tenha paciência, sabe? Escuta essa pessoa, o que ela tiver pra falar, escuta ela. Procure entender o que ela tá sentindo, mesmo sendo difícil, procure entender, tá bom, gente? Então é isso aí. Eu coloquei esses 10 pontos pra vocês, tá? São frases e esse, no caso aqui, são coisas que realmente acontecem, tá? Se você concorda com o que eu falei, se você também não concorda com o que eu falei, pode colocar aqui nos comentários também, que não tem problema nenhum, tá bom, gente? Eu vou adorar saber a opinião de vocês, tá? Lembrando que tudo que eu falei aqui foi baseado nas minhas experiências, em coisas que eu vivi, ok? Não sou nenhuma expert no assunto, não sou psicóloga, nem terapeuta, nem psiquiatra, nem nada do tipo. Então, só coisas baseadas na minha experiência mesmo, tá bom? Então é isso aí, gente. Espero que eu possa ter ajudado vocês, tá bom? Antes da gente falar ou fazer qualquer coisa, vamos pensar bastante em como aquela pessoa vai receber, porque é muito importante a gente também se colocar no lugar daquela outra pessoa, tá? Por mais difícil que isso seja, porque eu sei o quão difícil é, mas é importante que a gente pense antes de falar, pra gente não magoar e não deixar a situação pior do que ela já está, tá bom? Então é isso aí, gente. Que Deus abençoe muitíssimo a vida de vocês. Um grande beijo no coração de vocês. Obrigada por vocês estarem me acompanhando e aos novos inscritos aqui do canal, tá bom? Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!